E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Lari Narras e hoje eu vou falar com vocês sobre os aspectos astrológicos da semana do dia 19 de julho até o dia 26 de julho. Gente, semana passada eu fiquei doente, fiquei bem ruinzinha e eu não consegui gravar o vídeo da semana. E eu só fiquei bem na segunda, então eu também não consegui gravar na segunda. E por isso que vai sair hoje, terça-feira, porque eu não queria deixar vocês na mão, né? Me senti muito mal de não ter colocado o vídeo semana passada. Então agora vai um pouco mais atrasadinho, mas daí a gente vai até terça que vem pra ter essa previsão até um pouco mais alongada. Não esquece de se inscrever no meu canal e deixar um like aqui nesse vídeo. Só recapitulando pra vocês terem uma noção do que tá acontecendo, desde segunda-feira, a Lua esteve em Peixes segundo o dia inteiro, Mercúrio estava em Câncer também, então a gente estava no último momento ali de limpeza de muita água, né, que fala muito sobre essa conexão com a energia, com a espiritualidade. A Lua está minguando, então a gente já começa a se voltar mais pra dentro, voltar nossa energia mais pra nossa introspecção, pro nosso momento de solitude, né, da gente ficar realmente com a nossa presença. A Lua minguante traz uma sensibilidade um pouco maior, né, então com esses planetas em água que a gente tava, principalmente a Lua em Peixes, formando aspectos ali com Netuno em Peixes também, a gente fica realmente muito sensível. Então até no meu Instagram eu falei sobre várias dicas de limpeza pra você cuidar da sua energia nesse momento, né? Porque mesmo agora que Mercúrio já saiu de Câncer e a Lua já saiu de Peixes, a Lua continua minguando, então vai ser um momento propício pra gente cuidar da nossa energia, tá? Terça-feira, dia 19, a Mercúrio ingressou em Leão, então a nossa mente, a nossa comunicação volta muito para os assuntos do nosso coração, para aquela nossa verdade intrínseca que existe em cada um de nós. A gente fica muito mais criativo, a gente fica com uma fala muito mais otimista, nossos pensamentos ficam mais otimistas e, inclusive, eles ficam muito alinhados com os nossos maiores desejos, aqueles desejos realmente profundos que existem no nosso coração, né? Ou seja, as nossas paixões. Mercúrio em Leão está no signo do valor pessoal, então é normal a gente também voltar nossa fala agora muito mais para questões do ego, ou seja, falar muito da gente, falar muito do que a gente considera importante, falar muito do nosso amor próprio, tudo que envolve a gente se sentir bem com nós mesmos pode vir à tona nesses assuntos agora de Mercúrio em Leão, porém, um certo egoísmo tem que ser aqui cuidado pra gente não ficar muito individualista e querer só falar dos nossos assuntos e não escutar o que o outro tá tentando nos dizer. Hoje a Lua está em Áries, então a gente pode ficar um pouco mais agressivo, um pouco mais irritável, lembrando que a Lua está minguando, que está pra dentro, então a gente pode ficar mais agressivo com nós mesmos e um pouco sem paciência com a gente mesmo, né? Com aquela competiçãozinha que Áries gosta, a gente começa a voltar essa competição pra dentro, então é normal a gente ficar um pouco autocrítico quando a Lua minguante está no signo de Áries. No fim da noite, o Sol em Câncer formar uma oposição com Plutão em Capricórnio, tá? Então esse aspecto pode ser um pouco delicado, quesito de nos empurrar para uma transformação, nos empurrar para alguma mudança necessária. Eu vejo que existe aqui um pedido de alguma faxina emocional que existe na nossa alma, né? Que faz a gente se perder um pouco da nossa conexão com nós mesmos e com a nossa conexão com o nosso propósito e onde a gente sente pertencido. Então é como se a gente pode estar andando meio cego, andando meio no automático, sem saber o que a gente está fazendo, e Plutão vem para dar uma faxinada no que tá fazendo a gente se perder do nosso caminho. Dia 20, quarta-feira, a Lua entra no seu quarto minguante, então aquela força de introspecção e até uma certa exclusão da sociedade fica muito maior. A gente vai poder sentir as emoções um pouco mais à flor da pele e não ter muita vontade de expor isso, porque realmente é momento da gente voltar pra dentro e cada vez mais, tá? Até a gente chegar na lua nova, agora, cada vez mais pra dentro. Lembrando que a lua nova é no dia 28. Então, dessa data até o dia 28, só vai aumentar essa sensação de querer ficar sozinho. Vamos lá, nesse dia, a lua em Áries vai formar um sextil com Saturno em Aquário. Esse é um aspecto positivo, na verdade, ele pode trazer um pouco de desconforto pra quem tá se cobrando demais nesse momento, mas eu vejo que força a gente a se colocar um pouco numa disciplina, força a gente a levar um pouco as coisas mais a sério e ser construtivos nas nossas ações, tá? Então, a gente realmente fazer algo de uma forma mais correta e levando realmente a sério, colocando responsabilidade nesse processo. A Lua em Áries, entretanto, vai fazer duas quadraturas aqui na quarta-feira, uma com Plutão em Capricórnio e depois outra quadratura com o Sol, então a gente pode ficar um pouco arredio, assim, um pouco sensível à opinião dos outros. A gente pode
pode ver algumas emoções desconfortáveis vindo à tona. Se vier muito forte, é porque é muito importante se permitir sentir, se permitir deixar isso vir à superfície para que você enxergue e aceite esse processo, aceite essas emoções não tão legais, porque essas sombras são importantes para o nosso crescimento. A gente precisa enxergar essas sombras, né? E Plutão fala muito sobre isso, né? Dessa limpeza que faz a gente enxergar, que faz a gente olhar com verdade, né? Esses processos difíceis que a gente tanto enfia para baixo do tapete quando a gente não deveria. A gente tem que olhar para essas questões. Um detalhe importante sobre isso, com relação à lua minguante, com relação a essas quadraturas, é que a gente foi ensinado ao longo da nossa vida a evitar a escuridão, né? A ter medo do escuro, a ter medo de tudo que é sombrio, quando na verdade, quanto mais a gente ignora a sombra, quanto mais a gente ignora a escuridão, quanto mais a gente finge que ela não existe, mais ela tem força sobre nós. Então tá na hora da gente unir, sabe o símbolozinho do Yin Yang? A gente tem que unir a sombra dentro da luz e a luz dentro da sombra, porque existe. Com certeza existe. Às 3h22 da tarde, a lua vai ingressar em touro. Uma lua minguante em touro faz a gente querer ficar muito dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, cuidar muito da nossa alimentação. A gente vai ficar com vontade de comer uma comidinha gostosa, de fazer coisas que nos voltem pro nosso conforto e pra nossa sensação de segurança. Aqui, com a lua em touro, é muito importante a gente evitar situações de estresse. A gente não tá querendo, nesse momento, situações impulsivas, a gente não tá querendo agressividade, a gente tá querendo refletir, ficar introspectivo e voltar pro nosso ficar fofo, né? Então, é tempo de recolher-se e voltar para o casulo. No fim do dia, Lua em Touro forma uma quadratura com Mercúrio em Leão, então a nossa fala pode ficar um pouco sensibilizada, a gente pode ter a tendência a exagerar um pouco no que a gente está dizendo, ou falar a coisa errada no momento errado, ou ser até um pouco teimoso com relação às nossas opiniões, então a chance de ter algum desconforto através de uma troca de comunicação é grande aqui nesse momento, tá? Então, realmente é momento da gente ficar mais com a gente e evitar conversas difíceis. Eu acho que a maior dica é essa. E bem no fim da noite, às 10h16, a Lua em Touro forma um sextil com a Vênus em Câncer, então aqui é o melhor momento para tu finalizar o dia com um ótimo ritual de autocuidado, assim, com direito a tudo que tu goste, tá? De escalda-pés, botar um óleo essencial, fazer um chazinho, tomar uma sopinha bem gostosa. Eu aqui, né? Claro que com frio eu tô pensando em sopinha, né, gente? Mas, enfim, qualquer coisa que você goste de fazer para cuidar do seu corpo, para cuidar do seu bem-estar. Dia 21, quinta-feira, não temos grandes aspectos acontecendo, somente a Lua em Touro formando uma conjunção com o Marte em Touro. Então a gente pode ficar um pouco impulsivo aqui nesse momento. As coisas podem sair do planejado no sentido de aparecer uma coisa de uma hora para outra e isso nos tirar um pouco da nossa zona de conforto. A gente pode se ver muito mais autônomo e independente, né, querendo resolver as coisas por si próprio. A gente pode estar voltando a nossa ação um pouco pra nossa individualidade, tá? Então a gente pode ficar até um pouco egoísta, mas eu acho que é parte do processo da gente tá voltando pra gente, principalmente com esses planetas entrando em Leão. Dia 22, sexta-feira, primeira coisa maravilhosa que o Sol ingressa no seu signo de domicílio, Leão. Quando o Sol entra em Leão, primeiramente a casa do seu mapa astral que você tem Leão vai ser iluminada por esse assunto. O Sol fala sobre o nosso pertencimento, o Leão fala sobre o alto valor. Então, quando o Sol entra em Leão, esses assuntos que envolvem o que nos torna especial, onde estão os nossos talentos, onde cresce a nossa força criativa, que faz a gente se sentir energizado, que faz o nosso coração bater mais forte, tudo isso começa a ser iluminado. Então eu diria que é o melhor momento do Sol, é o melhor Sol possível pra gente abrir a nossa criatividade, pra gente abrir a nossa criança interior e toda a inspiração que vem dela, porque uma criança é leve, uma criança tem essa energia sutil de não se preocupar com o que os outros pensam, porque ela sente que ela é única, né? E não existe ainda comparação, a cobrança. Isso é só quando o adulto entra nas expectativas da sociedade. Enquanto a gente não entra, a criança permanece leve. Então o Sol em Leão fala muito sobre isso, da gente se tirar dessas expectativas alheias, a gente parar de buscar reconhecimento externo e a gente olhar pra dentro e olhar o que a gente considera importante na gente mesmo e pro que puxa o nosso coração, pro que puxa a nossa paixão, mesmo que sejam coisas pequenas do dia a dia, é momento de você se reconectar com essas paixões. Vamos lá, os aspectos da Lua para esse dia não estão tão fáceis. A gente tem aqui a Lua formando uma conjunção com Urano e uma quadratura com Saturno, então aqui a gente tem que ter muita paciência com as coisas saindo do planejado, situações totalmente imprevisíveis surgindo no teu dia e principalmente questões burocráticas ou questões que não estão bem resolvidas aparecem assim, parece que como se fosse uma bola de neve a ser resolvido. Então é muita paciência, respirar fundo
e tentar não colocar tudo sobre os seus ombros, né? Quando tem aspecto com Saturno, a gente pedir ajuda se torna muito mais importante. No fim do dia, a Lua em Touro forma um sextil com Netuno e um trígono com Plutão, então a nossa intuição dá uma abrida aqui nesse final de sexta-feira, então alguma prática espiritual que você tenha que se torna benéfico, a intuição fica aumentada, a sensitividade espiritual fica aumentada, então a gente fica com esse plano, o que nos divide aqui entre o plano material e o plano espiritual fica mais sutil, então a gente tem esse contato mais leve, mas isso pode ser um pouco prejudicial para quem não está tão protegido, para quem está um pouco denso. Então, cuidar bastante da sua energia também vai ajudar a não sentir no corpo alguns sintomas que vêm através de uma absorção energética um pouco densa. Sábado, a Lua ingressa no signo de Gêmeos e aqui a gente pode ter, nossa curiosidade fica mais aflorada, a comunicação fica mais aflorada, mas a Lua está minguando cada vez mais aqui. No dia seguinte, no domingo, ela já tá entrando quase na última fase minguante, antes dela ficar negra. Então, aqui eu vejo que a curiosidade volta pra gente, a gente pode estar com um desejo de mais autoconhecimento, um desejo de se entender melhor, entender os seus processos mentais. Então, a escrita aqui eu vejo que é muito benéfica. E conversas mais profundas com as pessoas que você convive, com os seus afetos também pode ser que aconteçam e você se deixar aberto, se permitir abrir para essas conversas, para essa troca mútua é importante também. E falando em troca mútua, às 19h38 a Lua em Gêmeos vai formar um aspecto super positivo no sextil com Júpiter. E aqui é como se realmente a conversa que vai ser muito construtiva. Se você for fazer alguma coisa com seus amigos, percebe qual vai ser o nível da saúde da conversa. Quanto mais alta a vibração, quanto mais conversas que expandam a mente, que expandam o horizonte de cada um que tá ali envolvido naquela conversa, melhor. Porque se entrar numa vibração mais baixa, pode ser que fique um pouco sugado, sabe? Pode ser que a sua energia pode ser que dê uma caída, principalmente se você for mais sensível. Então manter, né, uma vibração de conversas positivas, né? Não digo pra não falar sobre assuntos desconfortáveis, mas eu digo pra gente sempre manter o padrão da saúde da conversa positiva, porque é possível a gente falar sobre assuntos densos de formas construtivas e transformadoras, né? Agora entrar numa vibração de fofoca, de falar mal de alguém, isso aí tenta tirar desse teu final de semana. Se puder, da vida, né? Às 8h35, a Lua em Gêmeos forma um sextil com o Mercúrio em Leão, então isso reforça o que eu falei agora, mas também traz um pontinho, uma cerejinha do bolo que a mente criativa vai estar muito alta. Eu vejo que é um momento de ter conversas divertidas, mas principalmente de você se conectar com essa criança interior criativa que está surgindo muito forte no plano mental. Então anote as ideias, anote a sua inspiração, porque ela vai vir. É possível que tenha ideias assim, tipo, do nada, e que essas ideias sejam importantes para esse desenvolvimento de algo especial que tenham talentos escondidos ali dentro. Domingo, dia 24, a gente mantém aqui o significado da Lua em Gêmeos, tá? Essa energia de comunicação, de troca, de escrita, de curiosidade, porque a Lua não tá formando aspectos nesse momento. Dia 25, segunda-feira, a gente tem um pontinho de exclamação aqui que a Lua vai ficar fora de curso praticamente a manhã inteira e início da tarde. Ela volta só às 2h53 quando ela ingressa em Câncer. Então, quando a Lua tá fora de curso, a gente fica fora do ar. É como se nada desse certo. Parece que tudo que a gente compra alguma coisa, parece que não vai ser a decisão correta comprar aquilo, você nunca vai usar. A gente marca os compromissos, parece que as coisas não saem do jeito legal, parece que tipo alguém chega e desmarca de última hora. Se você sai por algum compromisso, mesmo que saia na hora, parece que vai dar algum problema ali no trânsito. É como se as coisas estivessem travadas, tá? Então é normal sentir um cansaço, um sono, uma fadiga, porque parece que a gente se esforça muito pra pequenas coisas, tá? Depois ela vai entrar em Câncer e daí ela sai dessa energia e entra nessa energia canceriana de sentimentos. E, gente, aqui a maior dica que eu posso dar, tá? Assim, ó, anotem o que eu estou falando. 25, dia 26 e dia 27, a Lua vai estar na sua fase negra antes dela ficar nova. A Lua negra é uma lua em que exige muita introspecção, a gente fica emoções extremamente à flor da pele, como se, eu digo, como se fosse uma TPM mundial, assim. Todo mundo sente essa TPM. Que a gente fica com as emoções, parece que a gente precisa expor aquelas emoções, que a gente precisa sentir aquelas emoções e as sombras parece que aparecem, né? Parece que aquelas sombras ficam muito afloradas e é momento da gente mergulhar. É como se, imagina a lua bem escura, como se ela fosse um poço, e é um momento da gente mergulhar nesse poço e ver o que tá escondido ali. Então, não é o momento de você se encher de compromisso, se encher de trocas sociais, não.
é o momento de você ficar com você. Se puder ficar sozinha, se puder se jogar em algum processo de autoconhecimento, uma leitura super bacana, envolvendo assuntos de espiritualidade, de autoconhecimento, psicologia, enfim, assuntos que façam você se entender profundamente e entender as suas emoções, uma prática de um diário, uma meditação, limpar bem a sua energia. Façam isso e depois me contem se não ajudou, porque vocês vão ver, é incrível como a gente sente a limpeza vindo muito forte. E, claro, qualquer ritual de limpeza aqui também é super benéfico nesses últimos 3 dias, rituais de banimento, né, de, às vezes, colocar realmente no fogo algum sentimento negativo que você tá sentindo, sabe? Quando você, por exemplo, está se sentindo um pouco, sei lá, você tá sentindo uma raiva, um rancor com relação a alguma situação, escreve sobre esse sentimento e coloca no fogo nesses últimos 3 dias ali antes da lua ficar nova, que é no dia 28. É um ótimo ritual pra gente liberar alguma coisa densa que tá te empacando. Bom, esse foi o vídeo da semana, eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco longo porque hoje eu estou bem tagarela, Mercúrio acabou de ingressar em Leão, então eu tô assim, né, saindo tudo que é pra sair aqui, né, de conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com alguém que vai gostar dessas informações pra essa próxima semana e deixar um comentáriozinho aqui também. Um beijo, até a próxima!